Então, Oi. vamos começar indo diretamente para o tema, que é por Hum, que é que decidiste fazer o CCE? é. Isso aí é uma grande jornada aí, né? Mas, sim, pensar bem lá no começo, quando eu comecei pelo CCNA, que eu ainda estava ingressando ainda no mercado de trabalho, ainda no Brasil. Só para passar um overview, atualmente, hoje eu moro na Austrália, em Sydney, né? Sou um CCE certificado, estou no mercado de Enterprise, soluções de Cybersecurity, né? Tô fazendo design e deployment. Mas lá atrás, 2008, CCNA era algo assim, não querendo ainda começar no mercado de redes, mas pelo menos para ter um norte, né? Para você saber, né, onde você quer Hum, começar. E eu lembro que eu tinha uns amigos já fazendo os cursos CNA, exatamente, era só o curso, né? Não era a certificação em si. Mas o só. Academy? O Ou... Academy. Era o Ok. Academy. Lá atrás era o Academy. Eu tava ainda fazendo faculdade e eu vi uns amigos meus fazendo, falando que era um curso muito bom. E eu me lembro que era muito caro, mas era um curso muito bom mesmo, o Academy. Eu nem sabia que era o Uhum. Root Switch. E foi bacana lá, porque eu me lembro que foi quase um ano de aula, né? Uhum. E você aprende mesmo lá. Você vê o roteador, você vê o switch, faz teste, era um curso bem bacana, era legal. E a partir desse curso eu consegui entrar como estagiário num service provider, que eu não vou falar aqui que é alguém que fica em Cotia, né? Mas a pessoa deve conhecer, São Paulo. Hum. E desde lá que eu entrei, conheci eu me lembro que acho que tinha uma pessoa só certificada CCIE e era engraçado que tinha a plaquinha também, né? Eu nem sabia o que é, o que significava. Mas eu via assim o respeito, né, que eu não tinha, né? Mas assim, era algo assim meio distante, né, não assim que eu tinha naquela época, né? Primeiro ano de empresa, né? Tipo assim, não, eu quero. No curso, durante a CNA, eu vi duas pessoas falando que tinha o foco, né? Mas eu, naquele momento, eu queria aprender, né? Conhecer, tá envolvido, né? Tá fazendo, Uhum. configurando. E tive a oportunidade de fazer a empresa, depois ela pagou a minha certificação, eu consegui tirar o CCNA, mas eu acabei indo na Service Provider, eu fiquei 12 anos lá, até vim aqui para a Austrália, e acabei meio que indo a parte diretamente de projeto, né? Parte de design. Hum. Não assim tão focado em configuração, né? Acabei saindo um pouco assim fora, mas depois conforme as coisas vão acontecendo, né? Uhum. Que uma coisa que eu tinha muito assim, que era difícil para mim na época era tipo você agenda a change dá errado, depois você tem que Uhum. explicar, né, pro cliente. Sim, sim. Era uma coisa que era horrível. Aí nessa época eu estava renovando o CNA, já tinha passado uns 3 anos já, 3, 4 anos do CNA. Comecei a ouvir o material CCNP, né? Comecei a me organizar com o pessoal, aí você começa a embarcar um pouco mais a fundo, né? Depois tive uma oportunidade nessa mesma empresa também de estar sendo era um IP design, né? Mas a gente era a área de engenharia, né? Hum. Mas fazendo também o suporte level de nível 3, né? Do NOC, né? E a partir desse momento eu comecei a estar mais a fundo, né? Fazendo configuração, troubleshoot. Configuração. Ok. E Só um ponto aí. Essa transição ou a inclusão para o CCNP foi algo assim orientado pela empresa ou achaste que não, convém ir para o CCNP? foi assim, foi uma oportunidade que apareceu, né? Que eu tava numa área mais a parte de design, gerenciamento, né? Porque quando você trabalha era uma service provider muito assim da América Latina, né? Então tinha pessoas da Hum. Argentina, Colômbia, então era bem subdividido, né? Você também vê, né? Service provider sabe como é que é, tipo uma área só de Sim. backbone, uma área só de camada 2. Então, quando você é um engenheiro de design, você tem que gerenciar essas. Você pega uma pessoa de cada área ou envolve as áreas, né, para você estar fazendo o projeto acontecer, né? Certo. E conforme eu fui ficando mais próximo das umas pessoas que tinha essa pessoa que era do NOC, né, que era o CCIE, eu teve essa oportunidade nessa área, né, de, de IP design, né, que atuava mais, né, a parte de configuração. Foi algo meu mesmo, que já fazia já 3, 4 anos
trabalhando com isso. Uma mudança mesmo. Como tive até a época, o meu gestor que era nessa época, eu conheço até hoje, que mora aqui também na Austrália também, na época. Agradeço ele também pela confiança, né? E foi uma coisa muito assim... É legal, né? Também tá mudança, né? Uma das coisas que eu vi o Sidney também participou aqui, ele falou assim, uma das coisas que você é sempre ser sempre curioso, né? Essa parte que sempre, né? Que você olhando muito por cima, você vê as coisas acontecendo e tal, você fica feliz, mas às vezes você tem uma vontade, né, de ir um pouco mais profundo, né? Entender como é que são as coisas acontecendo. E assim, desde então, só fiquei no CNP, renovei o CNP uma vez também. Só que eu vi o CCE também muito assim para você... Porque o CCE é o expert, né? Então, tipo, camada a mais. Depois do CCE Ou tem seja, o quê? também, assim, no teu dia a dia não faria sentido ser Não, CCIE, não é? não tinha Agregaria essa... muito, né? Não teria... Eu conheci muita gente que trabalhou comigo, né, nessa época que eu estava no Brasil, em São Paulo, que tinha muito esse foco, né? Tipo, uma pessoa tira o CCNA, tira o CCNP, fechava todas as provas do CNP e depois já ia pro CCIE. Eu vi gente indo para os Estados Unidos estudar, porque na época tinha curso nos Estados Unidos, eu também em Bangkok, na Tailândia tinha também. Mas aí eu achava muito caro, ficava meio assim... Até a parte que eu tava, o investimento também era alto. Mas, e aí foi indo. Em 2019, minha esposa recebeu uma proposta, né, de vir trabalhar aqui na Austrália. A gente chegou aqui em março de 2020. Eu vim só com uma mochila nas costas, pensando, falei, vamos vir só para conhecer. Eu já tinha passado de volta. Cheguei em 12 de março, uma coisa assim. E acho que 5 dias depois os bordos fecharam, teve o Covid, né? E aí aconteceu muita coisa. Ainda bem que eu trouxe o meu laptop, né? Trabalhei uns 6 meses daqui pelo Brasil, mas depois eu vi que... Eu me lembro que eu fazia muita change de madrugada, mas eram changes que... Não eram changes que ocorriam todo dia, né? Tipo, você marcava, eu tinha alguns bancos, né? Eu marcava e fazia, escolhia a melhor data, qualquer coisa. Às vezes a gente trabalhava em equipe, né? Quando eu estava no Brasil, a gente agendava um melhor momento. Mas quando eu estava aqui morando na Austrália, eu trabalhava de madrugada todo dia. De Os madrugada na clientes, Austrália. na Austrália, por causa que os clientes trabalham com o pessoal do Brasil, né? Sim, sim. A gente acabou decidindo ficar por aqui e fiquei trabalhando daqui mesmo. Muita gente também no Brasil também ficou trabalhando, fazendo home office em 2020, né? Sim. E aí eu percebi que eu não... trabalhar de madrugada não... No Não estava primeiro interessado. mês, dos 2 primeiros meses foram... Eu achei interessante, né? Porque eu falava, legal, né? Não sei o que. Ficava que era bem silencioso, né? Conseguia trabalhar, performava bem. Mas a partir do terceiro, quarto, minha qualidade, assim, minha qualidade começou a cair, né? Até eu mesmo que eu participei de uma reunião com um cliente, que depois da reunião o cliente me ligou e falou, ô Paulo, você tá bem? Porque eu tava muito cansado, porque eu já não conseguia... A questão de ser... Trabalhava da meia-noite, acho que mais ou menos, começava a trabalhar 10 horas da noite e até às 6 da manhã. No começo eu até conseguia dormir bem, assim, mas depois, conforme foi passando os meses, começou a decair muito, assim. Não Sim. conseguia dormir, manter aquela... não conseguia... Eu ia dormir 6 horas da manhã, acordava às 10 da manhã e ficava acordado. Não, não tinha como, não tinha como. Até teve uma vez que eu não dormi, assim, acho que teve uns 3 dias, assim, que eu fiquei... Que aí até o pessoal no Brasil começou a perceber, né? Aí eu acabei pensando bem, e também por questão também... A conversão também, né, do real pro dólar australiano também começou a pesar e pensei, não, acho que eu vou... Como a gente tinha vindo aqui com minha esposa contratada para uma empresa, eu conseguia também procurar também alguma coisa no mercado, né? Comecei a ver no LinkedIn, comecei a ver que tinha muita oportunidade, né, para a área
de redes. Uhum. E aí primeiro como eu tava com esse problema, né, para dormir e tudo, eu pedi as contas no Brasil, eu fiquei uns 3, 4 meses, já tinha uma economia, né, guardada, né, pra sustentar, minha esposa tá me Isso é ajudando. importante. Isso é É, importante. essa também era uma das coisas também porque a gente veio pra cá, né, porque também vira assim, mas não deu tudo certo, mas conforme no Brasil, eu trabalhei 12 anos, mas foram 12 anos na mesma empresa, né? Uhum. Participei, tenho certificação também do PMP, que a empresa também pagou, foi meu CCNA, CCNP, tenho certificações também da Juniper também, Ok. E mas essas quando... certificações estavam alinhadas com, tipo, com alguma trajetória profissional ou a empresa, olha, Paulo, precisamos que faças isso, precisamos que faças isso. Era basicamente, eu tava mais ou menos nessa linha, assim, né? Tipo, na área que eu tava, precisava de um certificado, assim, Ok. na época a gente começou a usar Juniper alguns SRX, né? Uhum. A própria Juniper, como a gente comprava muita coisa, era um parceiro nosso, né? Comprava, ela Sim. mesma fornecia o curso e também fornecia a certificação, né? Ok. Mas eu sempre na mesma empresa, né? Então era meio cômodo, né? Até, né? Já conhecia todo mundo, Três já anos, é uma você vida. fica conhecia a diretoria, tipo vice-presidência, assim, você fica meio. Uhum. E quando eu pedi as contas, comecei a procurar emprego aqui, teve muita oportunidade, mas quando você vai fazer a entrevista, aí já é. Uhum. Aí que o, Uhum. aí que o bicho pega mesmo, porque aqui eu comecei a ver. Não, não, hoje, passando já 5 anos, eu vejo assim que não é muito assim a pergunta técnica, você responder Uhum. exatamente o que ele perguntou, mas você pelo menos passar como você enxerga, né? Tipo, a instalação, o funcionamento da rede, como funciona o IP. Não tecnicamente você responder o que está lá no livro, né? Ok. Mas como eu senti essa dificuldade nas entrevistas, eu estava para inovar o CCNP, na época a Cisco estava mudando para o Encore, que Um começou a novo ter os formato. cores, né? Em 2020 começou a mudar o novo formato. Meu Uhum. CCNP estava vencendo, tirei o Encore para renovar, para não perder. Uhum. E como eu estava buscando emprego e tinha muita coisa que... Como você trabalha 12 anos na mesma empresa, você acaba ficando, tipo, BGP, você vai usar Prepend, usar, tipo, Local Preference, mas você não usa, tipo, as coisas, tipo, usar Sabes o mais que é, EGP. mas Você sabe, mas você fica a muito aplicação assim, prática. você fica engessado. Yeah. E quando você começa, você cai no mercado, o mercado ele é amplo, né? Yeah. E até mando um beijo aqui pra minha esposa, porque teve um outro podcast que eu participei, eu mandei só um abraço pra ela, mas a ideia partiu dela, a ideia Tem que partiu ser. dela, a ideia partiu dela, porque ela falou, já que você já tirou o Encore, por que você não estuda pra CCIE? E por, assim, as coisas assim, e por, assim, por muita sorte, depois eu quando fui olhar, eu falei assim, eu sei que teria que viajar, porque eu ficava na cabeça, tipo, eu vou ter que viajar para um Hum, país, mas depois quando eu olhei, eu sabia também, tem um laboratório da Cisco aqui, em Sydney, né? hum, E foi muito engraçado que eu sabia que conheci pessoas, né, que tinham o CCIE na época que eu estava no Brasil, pessoas que logo tiraram, viajaram para Portugal, onde você estava, viajaram para uhum, Irlanda. Eu falei, seria um próximo passo, né? Seria, por que não? Mas uma coisa que eu percebi dessas pessoas que eu conheci, que nenhum deles, assim, tipo, hum. tem o seu esforço, né, pessoal, Sim. mas você manter a motivação, uma coisa que eu me lembro, que teve um amigo muito próximo, ele me compartilhou comigo, que era, tipo, era bom estudar em algum grupo, alguma comunidade, né? Hum, Que seria de auxílio, né? Porque como eu estava aqui sozinho, geralmente... Até hoje também, eu falo português aqui na Austrália, mas é mais eu e minha esposa, né, no dia a dia. Fora de casa, hum. só com
falo mais só em inglês. E é engraçado porque quando eu tirei o Encore, eu compartilhei no LinkedIn, todo mundo deu os parabéns também, porque eu estava ativamente procurando. E eu encontrei um amigo meu também que tinha acabado de tirar também, que trabalhava comigo em São Paulo e tinha tirado o Encore. E nessa época, acho que foi em 2020, 2021. 2021. E eu conversei com ele, falei, você não quer, a gente poderia fazer algum grupo, você conhece alguma coisa? E ele me indicou a comunidade, né? Que eu acho que o Cid mencionou aqui, a comunidade do Lucão. A comunidade do Lucas do Palma. Lucas Palma, que né, acabei conhecendo o Sidney, né? O Diógenes, o Léo Neves, a gente tava todo mundo na mesma turma. A máfia do Lucas Palma. Assim, era engraçado o Lucas porque ele falava, tem umas pessoas aqui do mundo inteiro, né? E tinha, tipo, Amsterdã, não sei o que, ele tava em Amsterdã. Tem umas pessoas também da Austrália. Aí foi engraçado porque eu comecei a conversar com a galera, né? E, tipo, aí não tinha ninguém, né? Eu falei, aí depois eu olhei e falei, não, mas eu acho que sou eu mesmo. Eras o único da Austrália. Eu era o único. Mas foi bacana, foi muito bom, durou um ano. Ele fez um plano de estudos compartilhado para todo mundo. É um plano que se você busca, tem pessoas também que usam também um plano de estudo para você. Porque a parte teórica é a mesma, né? Você precisa CNA, precisa CNP. O CCE é a diferença que você troubleshoot, né? E a velocidade, né? Isso é muito rápido. É isso. E fora que, assim, uma das coisas também, voltando um pouco atrás, quando eu comecei a entrar pro CNP, uma coisa que eu comecei a pegar gosto, né? Principalmente pro troubleshooting. Você começa a dar cheguei a ter uns troubleshoots na época. É engraçado, tipo, troubleshoots envolvendo equipes, né? Nos Estados Unidos, tinha pessoal na Colômbia, pessoal na Argentina. Mas como o cliente era meu e você tinha o histórico, né? Tipo, você conseguia agregar bem, né? E quando você via o negócio funcionando, você via, né? Legal. Sim. Mas, assim, você usava mesmo. Mas pro CCIE, a prova, assim, O bicho pegou. Na época se falava de 3 horas no mínimo, né? Mas quando você... Depois dos... Sei lá, acho que era depois dos 3 meses, 4 meses. Porque o material só vai agregando, né? Vai aumentando. Tem um livro, né? Tem um livro do CCIE também que eu usei e tipo, vai só acrescentando, né? Então, quando você vai vendo, você já... Uma coisa muito interessante, olhando agora para trás, que eu vejo que ajudou muito, que a empresa que eu estava trabalhando, eu consegui entrar numa empresa aqui na Austrália como um suporte, trabalhava em Field Engineer, fazia instalações, cabeamento, né? Foi o meu primeiro emprego aqui na Austrália. Só para fazer um parênteses aí, isso é um trabalho nada a ver com o que tu já fazias antes, tipo dos 12 anos. Era mais ou menos próximo, mas no Brasil, como o service provider era grande, eu tinha oportunidade, Tinha uma equipa dedicada para isso. exato, tem uma equipe dedicada que você fala com o gestor, ou fala direto com a pessoa e fala, tem um tal data, vai lá, instalar, faz o cabo. Eu já cheguei a acompanhar casos, mas nunca assim de pôr a mão, né? De ir fazer. De ir fazer, mas como eu estava muito tempo procurando, essa foi a oportunidade que apareceu, eu aceitei. E é interessante que como esse pessoal que eu trabalhava era só eu e um outro engenheiro aqui em Sydney, mas as pessoas que gerenciavam ficavam na Índia, né? Tinha um pessoal na Índia e na China, e a Índia, o fuso horário aqui, acho que é umas 4, 5 horas. Então, quando eles agendavam alguma atividade para eu fazer aqui, era depois do meio-dia, né? Ia do meio-dia, 10 horas. Então, a parte da manhã eu sempre estava livre. Eu nunca tinha. Ok. E conseguias aproveitar esse Consegui. período Esse para estudar ficou as muito. 3 horas. Esse foi assim, algo que, olhando aqui, o emprego meu atual, hoje seria um pouco complicado, né? Atualmente eu estou numa empresa de um cliente meu de finanças, né? E uma empresa que trabalha, que eles são o horário de trade, né? O business é o horário que mais pega, você tem que ficar de olho, olhando, vendo, né? Que eu fiz uma parte de trabalho com SD-WAN.
Hum. Mas na época, como eu era field engineer, então você passa o cabo, conecta, Testado. daí leva o acesso para o engenheiro que está lá na Índia e depois você vai embora, né? Está feito. Tá feito. Então, muitas vezes quando eu ia fazer teste de RFC, eu andava com equipamento JDR, fazer teste de fibra, né? Às vezes eu conectava outra DR lá, tinha que testar por 4 horas. Eu ligava, aí eu ia para a cozinha, né, algum lugar, conseguia ficar estudando 3 horas, porque tipo, você deixa o equipamento lá e tem que deixar aquele período, né, testando. Fecha a loop do outro lado, aí o equipamento testava, e isso aí foi muito bom, sim, casou muito bem esse ano. Ok. 2022 passou o ano inteiro. Eu não passei de primeira, eu fiz a prova em finalzinho de começo de outubro, não consegui passar. Eu até fiquei meio assim, você fica meio frustrado, né? Fica Ok, difícil. calma aí, calma aí. Tu tiveste a te preparar por um ano antes de É, fazeres a primeira tentativa. sim, Foi isso. Pronto, epá. foi em 2022. 2022 a 2023. 2023. Ok. E estavas com essa rotina de estudar por aí um período de manhã, ias trabalhar no período da tarde, ou quando surgisse algum Sim. trabalho, alguma task atribuída. eh, e depois de algum tempo isso evoluiu porque as horas não estavam a ser suficientes. Eh, o Eu que é que sempre mudou? eu sempre consegui, com essa empresa que eu tava, eu sempre conseguia casar muito bem. As coisas foram encaixando muito certas. É lógico que como aqui na Austrália, uma das coisas que ajudou também, que é somente eu e minha esposa, assim, quando eu tava no Brasil, tipo, é minha família, amigos, né? Uhum. Quando você tá morando em um outro país, você tem mais um tempo, assim, um tempo maior, né? Você, Não tem outras então, pessoas. não tem, então, consegui, às vezes tinha semanas que eu não conseguia estudar, e aí durante o final de semana eu dava um gás, né? Quantas horas aí? Cara, assim, era era engraçado que o legal de você estudar em grupo é que às vezes eu trabalhava muito, não estava cansado, mas o pessoal comentava, né, do que estava fazendo. Então aí você Uhum. ficava meio tipo, putz, vou ter que dar uma corrida para alcançar. Mas lógico, eu não tinha, a gente tinha esse negócio, né, tipo, como estudar, vamos estudar, mas tipo, um ajudava o outro, né? Sempre Ok. disposto, né? Mas assim, eu cheguei a ficar bastante, tinha. Me lembro quando tava no finalzinho, né? Quando eu consegui a certificação, tava com muita dor nas costas, mas depois eu fui ver porque era ficar muito tempo sentado. A prova é realmente assim, Hum. lembrando de como foi a prova, quando você senta lá, realmente parece que é No dia um D. túnel, um túnel, né? No dia dele, na hora que você começa. Hum. Assim, a dica assim, que eu dou para quem tá estudando, pensa, é lógico que você não vai. Já cheguei um dia já, tipo, sentar 3 horas da manhã, eu acordar 3 horas da manhã, ligar o computador, pegava o pessoal no Brasil estudando, um ou outro, a gente conversava, cada um fazia o seu lab, e eu levantava, acordava umas 2 horas assim, para comer, já era tipo meu almoço, café da manhã, assim, só, tipo, passava muito rápido, né? Mas ao mesmo tempo, Ah, uma coisa legal é de você estudar com outras pessoas, é isso, né? Tipo, um vai motivando o outro, né? E uhum. você vai, pelo menos você tem um norte, né? Pra você Sim. seguir, né? Porque o problema é quando você estuda sozinho, você você coloca ou você faz a sua agenda, né? O tanto que você quer estudar por cada dia, organiza, mas na hora que você vai pôr em prática, é difícil, porque você consegue manter a motivação durante um tempo, mas tem dias que você tá So- cansado, e aí. Sozinho, epá, quando estiveres cansado, vai dizer hoje eu preciso É, descansar e vai descansar é, mesmo. esse daí foi uma coisa que, quando no começo estudava
2 horinhas, ele vai de 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5, chega uma hora que você tá 10, 12, né? Mas quando você tá nessa... Você vai evoluindo, né? Depois você vai aumentando aos poucos. E como a, a prova em si, né, ela é bem... O tempo é muito... Na verdade, uma coisa que eu percebo, assim, o grande tempo, o problema é o tempo, né? Porque se você pudesse sentar lá e ficar 2, 3 dias para fazer, você consegue. Ah, claro. Mas é fazer em 7, acho que são 7 horas, é 1 hora de almoço. São três para o design, 5 para a É, configuração. Yeah. São, mas é apertado. É bem... é aquela pressão é que desafia. Desafia. Eu não sei se sabes isso, mas antes do CCE eram 2 dias inicialmente. Ah, eu não sabia antes. Ah, é. Eu acho que na época do meu CCNA, que quase... Mas já vai fazer mais uns 15 anos, né? Acho que eu cheguei a ouvir isso daí, que era 2008. dois... É, porque Estava a falar com gente sobre isso. eram 2 dias, porque eu me lembro que o pessoal uma vez tinha comentado, porque o rato ficava na sua frente, né? Tinha algumas coisas, até o cabo. Mas aí também é algo meio surreal, né? Era mais doido aí. Porque Yeah. você podia ter algum problema às vezes, né? O cabo tá errado, até você conseguir um cabo novo. E as tecnologias ainda não tínhamos o IP que nós temos agora, né? O Ethernet, ainda tu tinhas conexões seriais, coaxial e tudo mais. Mas Ah, pronto, isso é old school. Pronto, tu foste fazer o exame 2023, reprovaste, sabias logo no dia do exame que tipo, olha, isso não vou conseguir, não estou preparado, como é que foi? nossa, cara, se o Lucão lá, ele também CCE, né? Ele passou um overview e ele tinha até comentado nos finalmente, lá quase chegando perto da prova, ele até indicou uns podcasts, assim como, até, né, assim que nem agora que eu tô conversando com você, de outras pessoas que passaram, né, pelo menos para você sentir, porque cada pessoa é engraçado, porque naquela época eu via, né, as pessoas fazer algumas perguntas, cada pessoa que passou, é um sentimento diferente, né, cada pessoa é de um jeito, mano. Tem Sim. gente que lembra do momento que clicou para iniciar e sabe linha por linha, lembra disso aqui. E quando eu quando foi comigo, eu me lembro que eu cliquei, fui indo, foi indo, foi indo. Quando eu olhei pro relógio, faltava acho que 5 minutos, eu falei, meu Deus. Eu falei, nossa. Estavas tão tonelado. Tava bem. É uma coisa engraçada que a Austrália, em 2023, ainda tinha o laboratório da Cisco tinha, ao menos aqui, tinha ainda. Porque o laboratório aqui da Cisco aqui na Austrália é tipo como se fosse um aquário, né? Fechado. Não Ok. tem uns vidros só. Mas então tinha um limite de pessoas para ficar lá dentro, né? Ok. Então por conta disso ficava bem separado as pessoas. E eu me lembro que para entrar tinha 2 pessoas de security. Aí cumprimentei, paramos para o almoço, conversar um pouco. Mas quando começou, quando tava nesse finalzinho, né, que eu olhei no relógio 5 minutos, eu olhei pro lado, só tava eu nem vi, não percebi o Quem momento saiu? que os caras saíram, e os caras parece que já tinham saído, já tinham ido embora já. Eu olhei assim, caramba, só tem. E eu cheguei a testar, fiz assim, tive a impressão que eu falei, se eu não passei por alguma coisa mínima, né? Hum, Mas mesmo assim, como ficou muito em cima, eu fiquei meio assim, alguma coisa pode ter passado, né? não tinhas a Porque certeza de que. é, um, eu acho, Acho que passei. é, uma das coisas que eu achei engraçado é que você pode escolher, né, o almoço, né, que você quer tomar, né? O E eu almoço peguei, super caro. mas você escolhe logo no começo. Eu acho que eu pedi café, mas eu fiquei Hum, pensando, será que esse café, cafeína, né? Ficou muito.
Às vezes é bom, né, um pouco de cafeína, mas às vezes quando você tá muito ansioso, muito nervoso, isso atrapalha também, né? Ou mesmo no meu caso, acho que ficou meio... Que é uma prova muito extensa e pega muitos detalhes, né? Yeah. E quando veio o resultado, no dia passado eu fiquei até meio... Fiquei bem frustrado, fiquei mal. Aí eu me lembro que cheguei a conversar com o pessoal, não sei o que, e eu pensei assim, falei, putz, acho que eu vou... Porque você vem numa uma rotina de estudo tão grande assim que quando você faz, você não passa, você pensa, putz, acho que melhor eu dar uma parada, né? Porque para você reagendar ele dá 30 dias, né? Uhum. Então eu falei, quem sabe, não, for 30, eu posso reagendar daqui a 2, 3 meses para ter certeza, né? Hum. Aí você pensa, né? Putz, acho que eu vou dar uma diminuída e depois eu volto. Aí nessa daí os caras, tipo, tinha muita gente. Tinha pessoas que já tinham, algumas outras já tinha passado, mas a gente tava todo mundo junto, né? E Ok. aí, é engraçado que tinha gente que ainda fazia a prova, então os caras, tipo, como foram quase um ano estudando junto, um puxava o outro. Então o pessoal falou, cara, se você conseguiu terminar e fazer tudo, então foi pouca coisa. Então por que que você vai manter a rotina e vamos pra lá? Vai ter 30 dias, então vamos. E assim, aí meio que você vai meio sendo levado, né? Porque, Tipo, não tens motivação, ah, tomaste uma surra, tipo, não queres voltar para aquele processo, aquela jornada dolorosa, para depois ir para o exame e provavelmente falhar de novo, não é? Ah, aquele é, medo. exato. Esse era o meu medo, de eu ir de novo e acabar falhando de novo. Eu falei, putz, Hum. isso é uma das coisas que mais me pegou é que eu pegava o. Eu moro aqui perto de uma estação de trem. Eu pegava o trem, fazia uma conexão, as 3 estações estavam lá, né? O pessoal do Brasil que eu estava estudando junto, o cara pegava um voo, ia para fazia a migração, pagava um hotel e eu fazia. Aí os caras, cara, você tá com o negócio e não vai querer fazer? Aí eu falei, é. Yeah. A parte da logística, pelo menos no teu É, lado, estava mais após os fácil. dias, tava mais, sim. Eu acho que eu era, acho que tinha o Neves, mas o Neves ainda tava meio longe, acho que ele tinha que ir de carro mesmo assim, e Hum. ele não ia, onde ele tava morando, ele também tinha uma perto, mas ele também tinha que ir hotel, alguma coisa, no meu caso não precisava, né? Então, Foste no aí mesmo dia, voltaste no mesmo dia. eu me lembro que nas primeiras semanas eu tava tão mal assim que os caras mandavam mensagem, eu falei, não, mas eu vou fazer um aqui, vamos fazer um laboratório rapidinho, um troubleshoot, você só olha. Eu ficava olhando, ficava vendo. Hum. Às vezes você dá uma ajuda, né? De BGP, assim, como eu trabalhei em Cyber Explorer durante muito tempo, umas coisas assim que eu fiquei. BGP é algo assim que, cara, Hum. tá na. Feijão com É, arroz, quase. internet, troubleshoot de BGP é algo que é do seu dia a dia, todo dia você tem alguma coisa. Ok. Então, e às vezes tinha uma. Nesse grupo tem gente que é mais próximo de trabalhar com SPOF, GRP, aí tipo, eu era mais, o BGP meu era muito forte, então às vezes você fazia um lab junto com a pessoa, aí tipo, aí você via, a pessoa não conseguia, travava, aí você olhava, aí você dava uma ajuda, aí você foi aquecendo novamente, né? Ok. Ok. E teve, teve pessoas, tinha uma pessoa também que eu conheci nesse processo também que não tinha passado na primeira, passou na segunda, ela também tinha me comentado que na segunda vez, você vai ver que você vai um pouco mais tranquilo, porque quando é a primeira, tem todo um. A Cisco ela fala como vai funcionar, né? O seu assento, Hum. onde você pode ir, né? No lugar. Mas quando você vai na segunda, você já conhece tudo, né? Não precisa, né? Exato. Então você já vai mais. Nesse ponto, você já vai um pouco mais Menos tranquilo. Você ansioso, vai já menos. conheces a casa. Uma das coisas assim que eu me lembro que a primeira vez que eu fiz o Proctor, ele falou, cara, ele contou, né, a primeira vez ele falou que já teve gente que passou mal lá dentro, assim. Porque como é um aquário, tipo, aí fica complicado quando a pessoa passa mal, porque ele falou, cara, tem todo
Não é tipo a pessoa passa mal e abre lá e tira, né? Tipo, tem que parar todo o exame. E às vezes, dependendo do tempo de ficar parado, as outras pessoas que não passaram mal vão acabar sendo afetadas também, né? Porque às Sim. vezes o que acontece? E ele falou, então, esse aqui é o crachá, você não precisa me avisar se quiser no banheiro. Você pega, sai e vai embora, né? Ok. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz, eu acho que eu fiquei muito assim, muito ansioso e fiquei, tipo, eu sentei na cadeira e fiquei como se fosse em casa. Só que lá você não tá em casa, né? Diferente, mouse, televisão, é outra Hum, coisa, né? E às vezes você tá fazendo. Ela é troubleshoot puro, né? Então, às vezes você tá fazendo troubleshoot e o troubleshoot tem que ser muito rápido, tem que ser assertivo, né? Porque não é. Até na vida real, quando você tá fazendo troubleshoot, às vezes você consegue pesquisar alguma coisa lá, dá pra pesquisar, mas você não tem esse tempo, isso né? na documentação da Cisco tens que ser É, específico. tem que. Então, uma coisa que funcionou para mim, eu dou dica para quem tiver, quando. Porque eu vejo, às vezes, quando o cérebro fadiga, né, que você tá. Hum, Durante todo o processo, tudo você percebe isso, você acaba se conhecendo um pouco mais, você percebe, sabe? Agora para mim deu. Aí você sai, dá uma volta na quadra, aí depois você volta, né? Você consegue só ok. fazer isso. E na prova não, você não vai sair para dar uma volta, mas você pode sair, toma uma água, vai no banheiro. Uhum. Tipo, essa questão de 2 minutos, só se você levantar, tipo, durante o período, Desacelera um pouco o já processo. desacelera. E isso que eu fiz na minha segunda tentativa e ajudou muito. No meu caso, ajudou muito. Assim, aí é de cada um, né? Mas eu lembro que a cada 1 hora eu ficava de olho no relógio quando dava 1 hora, saía tomar uma Faz outra água, dica. aí eu voltava e é engraçado que começou a fluir tão rápido assim, tipo, parece que Hum. você entra num túnel, né? E vai fazendo. São Que pequenos. porque o processo de até hoje eu tenho certificação, mas o processo até você ir fazer a prova tem toda a parte teoria, aplicação, você conseguir, se você consegue falar com alguém, explicar o que você está fazendo, já vai, tipo, já dá uma mais, já já fica mais concretizado, né? Tipo, não somente no que você está fazendo, você entende, né, a parte teórica, e assim você vai agregando, vai indo, vai indo. E quando você começa a fazer mais laboratórios, estudo, Uhum. né, mais na prática, troubleshoot, aí quando você faz toda essa dinâmica, assim, né, quando você vai para a prova, aí também já é outra história, né? Aí quando você tem Então, que na é segunda o dia. tentativa, tu conseguiste passar. A segunda tentativa foi até engraçado, porque realmente você fica exausto, né? Fica muito. Só não tem noção. Só, só quem sai do exame sabe o que é essa exaustão do tipo. O peso, Nossa. né? Por isso que na primeira, o cansaço é tão grande que você fala, putz, tem que fazer de novo, né? Tipo, você fica meio pensativo. Mas a segunda também foi bem pesado, mas durante todo o processo, no dia da prova, fluiu melhor, né? Só pelo fato de eu dar algumas pausas, Ok. Fez sim, toda a diferença, é isso. fez toda a diferença. E cheguei em casa, dormi. Na, na primeira vez que eu fiz, o meu estava saindo de madrugada. Aí eu acordei, aí eu vi que já tinha um e-mail, já, tipo, eu terminei a prova 5 horas da tarde, o e-mail veio, acho que era 8, 9 horas da tarde. Eu fiquei, putz, por que veio tão cedo? Eu ia perguntar porque é que tu não confirmaste logo a seguir. É, Eh, Há pessoas que são isso. bloqueadas. É, tem gente que demora até mais, né? Mas a primeira vez que eu Hum, fiz demorou. Terminei às 5, saiu acho que 3 horas, 2 horas da manhã. A segunda saiu acho que 4 horas depois. 9, 10 horas da ok. noite. Mas eu acordei de madrugada quando eu olhei, aí você fica, né? Será? Mas a mensagem já É. dizia: é o resultado ou parabéns? Não, é só um. Você recebe um e-mail da Cisco Hum, e aí você tem que entrar no mesmo portal onde você agenda a prova, né? Aí lá
você vê. E é engraçado que quando eu abri, eu vi feio. Aí eu falei, putz. Aí depois eu olhei assim, aí depois eu falei, não, mas calma aí, acho que essa aqui é a segunda, né? Tipo, tinha voz de... Aí que eu vi, porque já tinha um PES lá, porque às vezes ele fica um PES do... Já tinha um PES lá do Encore, né? Porque esse portal da Cisco é o mesmo que você usa. Você tem que ter um Encore, depois você consegue marcar o laboratório. Certo. Então já tinha um PES lá, assim, quando eu bati o olho, pensei que era o do Encore, né? Alguma coisa assim, eu bati o que era de madrugada, era do Encore. E depois eu vi embaixo feio, eu falei, putz. Aí depois quando eu falei, não, mas calma aí. Mas depois é engraçado que eu vi o número, né? É tipo um esse, esse é o meu número. Seis qualquer coisa. É, entre as 6. Aí eu falei, aí quando eu olhei, eu falei, putz, não passei, mano. Você fica... É surreal o negócio. Como é que foi a Forte. emoção? A euforia de madrugada? Gritaste? Ai, querida, só sei se é. Eu sei gritar, mas eu não gritei, não. Não, até dava pra gritar, porque era engraçado, porque o dia que eu passei, o Brasil tava tendo Copa do Mundo, né? E era o mesmo dia, acho que o Brasil jogou contra a Sérvia, uma coisa assim. Então tinha um pessoal gritando, mas bem... Tinha um movimento de madrugada. Eu me lembro que acho que foi por isso que até que eu acordei. Porque teve um movimento. Era engraçado que, acho que era no Catar, e no nosso horário, que nosso horário pegava meio de madrugada. Aí eu acordei, fiquei feliz e ainda consegui assistir o jogo. Legal. Não, isso, pá, quer dizer que o esforço valeu a pena, não é? Epá, e conseguir passar na segunda, tipo, é um alívio não ter que fazer várias vezes. Depois de obteres o CCIE, epá, ainda estavas no mesmo trabalho em que estavas como Field Engineer? Então, aconteceu um negócio muito engraçado, porque quando eu passei, eu avisei, né? O pessoal ficou muito feliz, né? O trabalho. Mas a felicidade, ela durou acho que uns 3, 4 meses, até mais pra frente. Então, E, e assim, eu passei em novembro, e em dezembro, como eu falei, era eu e um outro engenheiro, né? sim. E eu ainda tava muito feliz, né? Falei, legal, se você não sei o que, beleza, tudo bem, mas vou... E a minha esposa já começou a me cobrar, né? Não, você não vai ficar trabalhando em campo para sempre, mas eu já tava tão assim... Como eu já vinha de 12 anos no Brasil, na mesma empresa, conhecia todo mundo, quando eu entrei nessa empresa, já estava um ano, também começando a conhecer, eu fiquei também um pouco, falei assim, eu vou esperar, né, vir alguma coisa, né, não sei o quê. Só que nesse período que eu passei, era só eu e um outro engenheiro aqui em Sydney. Esse outro engenheiro, ele pediu as contas, ficou só eu, né? E eu falei, não, legal, se você pode vir que eu faço aqui. E comecei, tipo, como eu tava empolgado, né, porque também agora deu uma diminuída, né? E quando você. O volume não era tão alto, mas a gente tinha alguns trabalhos de madrugada, final de semana. Quando você compartilha com outro engenheiro, um outro membro da equipe, você consegue revezar, né? Tipo, final de semana você faz, final de semana eu faço. Mas quando ele pediu as contas, ficou só eu, né? Eu fiquei sozinho. E aí, como eu também tava contente, né? Ter passado, eu falei, não, Sim. eu faço. Só que aí passou dezembro, passou janeiro, aí quando chegou o finalzinho de janeiro, eu falei, mas não vai ter? Tem que mudar alguma coisa aqui, não? Aí, quanto não vai ter alguma coisa? Aí, tipo, eu vi que não tinha movimento, né? Porque eu percebi que, como eu tava dando conta, porque eu tava feliz, né? Tava muito, assim, Sim. contente de ter passado. Mas começou a ficar Eu cheguei a ver um mês de janeiro, eu me lembro eu olhei assim no meu ponto de olho, assim, teve assim que eu trabalhei todo dia, assim, eu falei, fiquei acho que uns 3, 4 semanas, assim, deu todo dia, deu segunda, terça, quarta, sábado, domingo, eu oxe, isso vai acabar, não vai entrar o outro, né, alguma coisa. Sim. Aí casou muito que no mês de março minha mãe veio pra cá me visitar, e aí eu falei, não dá pra ficar. Aí eu pedi as contas também. É muito engraçado porque quando eu falei que ia pedir as contas, aí apareceu, né? Aí eu falei assim, não, também não, né? Já não dá.
Aí já não dá. Uhum. E cheguei a fazer um podcast com o Lucas logo no ano passado, e eu me lembro que no finalzinho ele falou: agora o mercado vai cobrar, né? Pedir, né? E realmente aí eu senti, porque na próxima empresa que eu participei, eu já entrei numa empresa eu trabalhava, eu era remoto aqui de Sydney, mas era uma empresa em Brisbane. E fiquei muito, acho que era uma empresa já partner da Cisco, né? Então, Uhum. eles contratavam bastante CCIS, né, para ficar fazendo membro da equipe, né? Parte de troubleshooting, fazer muita documentação, né? O foco dela era mais fazer documentação. Só que essas coisas são as coisas que eu acabei me peguei, porque eu consegui tirar o CCIE, entrei numa empresa interessante, né? Partner da Cisco, Uhum. focada em produtos da Cisco. Só que eu trabalhava só de casa. Tinha Uhum. escritório aqui, né? Aí fiquei meio. Eu fiquei alguns meses com ela, aí depois eu acabei saindo dela também, porque eu fiquei meio. Quando eu trabalhava em campo, eu tinha muito contato com o cliente, né? Então eu ia no cliente, às vezes eu tinha uns fornecedores meus que eu visitava. Então eu comecei a sentir falta disso, né? O meu Tu contato com as pessoas. gostas dessa É, interação no eu dia a gosto. dia? E Ok. já. As, assim, o mercado é muito extenso, assim. Você tira o CCIE, você consegue navegar por várias. Sim, Tem vários caminhos que você pode ir, né? sim. E aí eu comecei a sentir falta disso, comecei a procurar mais alguma empresa em Sydney, né? Focar em Sydney. E durante isso comecei a ver que o mercado de SD1, né? SD1, é que eles falam SD1, Hum. começou a crescer bem, com a parte de Fortinet, né? Comecei a me aprofundar também um pouco mais em outros vendedores. E desde que eu entrei numa empresa que eu estou atual, começou com um contrato de 3 meses, e agora já vou fazer quase um ano, que é uma empresa em Sydney mesmo, com escritório em Sydney. Minha esposa, ela sempre brinca comigo, né, que eu já comecei numa empresa que ela queria, né, que não precisava ficar aí no escritório. Mas eu acabei saindo justamente por causa disso, porque eu não me senti, tava me sentindo muito bem, né. Tem, eu tenho muito nisso, assim, né, tipo, desde quando comecei a trabalhar, tipo, o que eu faço no dia a dia, eu tenho que me sentir bem, né, do que eu faço, tem que Sim. ter um certo valor, porque senão, até as certificações, todas as certificações da época que eu fiz CNA, CNP, CCE, foi algo que eu fui vendo, assim, na minha trajetória profissional, Hum. que eu vi que tava precisando, né, me Não aprofundando. só fazer por É, fazer. não só fazer por fazer, exato. Ok. Eh, eu vejo. Isso é uma das coisas que eu tenho falado muito abertamente também na internet. É o pessoal que pega o hype do momento. Ah, eu vou fazer o Fortinet, eu vou fazer o Cisco, eu vou fazer sei lá o que é, só porque sim, não é? E não alinham as certificações de acordo com a carreira profissional, não é? Tipo, ter uma meta de não, eu quero ser um especialista nisso, então convém eu fazer esse treinamento, essa certificação, e simplesmente vou fazer para ter isso no meu currículo, porque isso vai me garantir o emprego, né? É um erro comum entrar nisso. Eu fui muito assim, foi muito difícil assim, quando a empresa que eu consegui, logo depois que eu consegui a certificação, tive essa oportunidade por causa da certificação e acabei pedindo as contas porque eu não me senti bem, né? Uhum, Mas o mercado ele abre mesmo, tem bastante oportunidade, uhum, mas acho que não pode ser sempre somente assim eu vou nesse caminho porque eu vou ganhar mais, né? Eu não acho. sim. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, mas eu gosto que nem foi o caminho para estudar, para o CCIE, fazendo amizades. Uhum, Tive a oportunidade, eu sou coautor também de um livro da CNA com o Lucão, tipo, uhum, fazer amizades, né, conexões, tá sempre uhum. aprendendo junto com isso, né? É assim, E relacionamentos. relacionamento, isso que eu acho que eu gosto. Você estava até falando de pessoas que vão fazer outros vendors, né?
que nem o Fortinet, alguma coisa. Uhum. Eu me lembro quando eu estava estudando pro CCIE, que eu estava ainda no processo, eu cheguei a ver muitos clientes aqui migrando de Cisco para Fortinet, né? E chegou assim, passar pela minha cabeça, será que seria Vou fazer o NS8. eu vou fazer, será que eu vou fazer? É melhor pular, assim, tipo... Mas essa também era uma das coisas, porque como você já tava no grupo, não sei o quê, assim, pega meio mal, né? Eu vou sair, não. Ok. A Agora, como comunidade é a ajuda. comunidade, eu falei, eu não vou sair pra... Eu falei, pelo menos focar, terminar esse e depois eu faço outro. Então, que depois que eu tirei esse CIE, eu comecei a ir um pouco pra parte de segurança, né? Comecei a gostar mais da parte de Firewall, porque eu já mexi um pouco com Juniper, né? Depois, a partir daí, eu tive a oportunidade de mexer um pouco com Palo Alto. E recentemente eu acabei tirando nas certificações da Fortinet, né? Que é a empresa que eu tô também é a parte da Fortinet. Consegui tirar seria o NSC7, seria o Jazz, F7 Investigator? é o Specialist Network, que é legal também. Assim, tudo meio que se agrega, né? Conforme você vai o caminho, depende do caminho que você vai seguir, né? Tem muita gente. Eu atualmente estou muito assim nessa parte de segurança junto com a SD-WAN, né? Essa parte, muitos clientes saindo da MPLS, né? Indo para parte de usando cloud e junto com a cloud usando firewalls de next generation e migrando os seus escritórios, né? Com SD-WAN junto, né? Agora, tu falaste um aspecto aqui que só quem está no terreno tem essa percepção. Apesar de seres CCIE, que é voltado mais para Cisco, os produtos Cisco, não é? Mas tu estás a trabalhar muito mais envolvido, a minha percepção é essa, é com outros vendors, nesse caso, Fortinet. Ou seja, Fortinet. o facto de seres CCIE não prejudica de todo, não é que seja desnecessário, mas ainda assim acaba por ser útil para trabalhares com outros vendors, com outras tecnologias. Sim. Uma das coisas que eu vejo, assim, eu como CCE, e o que eu sempre falo, quando eu vou em uma reunião que tenha outras empresas, algumas apresentações, tem gente que eles falam, se você é do mundo da Cisco, né, fechado, que meu crachá não tá, né, mas eu uso o crachá do CCE, né. Ok. Estudei tanto, não, eu uso, Tem que né. mostrar, meu. Tem que mostrar. E quando você mostra, as pessoas acham assim que a Cisco é o melhor. Eu sempre falo assim, cara, tiro CCE. E assim, uma das coisas que eu posso falar da Cisco muito bem é que a Cisco, eu acho que se for, eu acho que quase é a única que a parte de e-learning dela é algo assim muito assim, um material de estudos que a Cisco oferece é algo assim impressionante. Assim, se você quiser estudar qualquer coisa e lá naquele, tipo, quer estudar sobre como funciona o roteamento no roteador, você consegue buscar tudo lá, né? E explica, assim, em detalhe. Tudo bem que é chato, né, procurar, mas tem. Isso tem lá. E se você quer se aprofundar, a parte teórica, assim, da Cisco, assim, não tem aqui. Por isso que eu, por exemplo, você foquei muito nisso, justamente para ter esse entendimento, né? Uma coisa que eu fui percebendo no decorrer da minha caminhada, que eu fui precisando, vendo que precisava, porque quando eu vim, por exemplo, quando eu vim aqui para a Austrália, comecei a fazer entrevista, eu comecei a perceber alguns gaps, né? Tipo, eu sei fazer troubleshoot de BGP, mas e se não for esse roteador, for outro, se for, tipo, não vai ter HSRP, você tem vendedores, mas tem que usar VRP, como é que você vai fazer? Tipo, quando você fica muito tempo no mesmo terreno, né? Você fica Sim, meio só viciado sabes. nisso. Você fica viciado. E foi a partir daí que eu falei, não, eu preciso ir um pouco mais a fundo, né? Porque se você entende como funciona o detalhe, depois fica fácil você
navegar nesses outros, né? Mas a Cisco é muito É o que eu boa, digo, parte de entender a treinamento, sim. tecnologia, né? Entender a Entender. tecnologia e não o produto do vendor. Né? Porque eu Acho bem acredito que hoje, legal. se tu tiveres o BGP ou BGP, quer seja na Cisco, no Juniper ou no Fortinet, se entendes do BGP, vais configurar o BGP em qualquer lugar. Dependendo do vendor, você tem que saber, ok, como é que eu ativo o pisco aqui, como é que eu desativo ali, como é que eu anuncio os prefixos aqui, mas quando tu já entendes do BGP, tu entendes do BGP independentemente do vendor. Sim. E é isso que assim, uma das coisas que eu falo muito bem da Cisco é isso, né? Questão de material de estudo assim, é muito bom. Existe outras tecnologias, né, outros vendedores que tentam, assim, mas acho que a Cisco atualmente, acho que, até pelo o nível, né, certificações, né, CCNA, CCNP, quando eu passo alguns, tipo, a empresa que eu tô, às vezes, teve tipo, oportunidade de fazer alguns treinamentos, que eu falo tem gente que quer ir para cybersecurity, mas não sabe nem configurar um avelão, não sabe nem o que é um avelão. Cara, aí fica meio difícil. Eu São sei como é. fundamentos Eu falei, cara, básicos. alguns fundamentos básicos, eu até explico assim, consigo explicar em algum em meia, em alguns meia hora assim os fundamentos, mas assim, quando você for ver isso implantado, fazer um deploy, Uhum, você tem que saber, tipo, que seria o que? Seria o CCNA, né? Pelo menos um exato. início CCNA. Se você quer ir participar desse aqui, tipo, eu sempre recomendo. Tipo, estuda para o CCNA, aprende bem, entende, e depois você pode ir para um. Mas isso, lógico, depende, né, de cada um. Tem gente que segue Exato. parte, mas aí é de cada um. Paulo, para nós É. terminarmos isso, eu gostaria que tu, epá, caso tivesses que pegar o Paulo de 18 anos, de 19 anos, que quer seguir os mesmos passos que tu, qual é a trajetória que tu recomendarias em termos de formação, treinamento? Olha, eu quero ser epá, no teu caso, epá, Enterprise Specialist Engineer. Quais seriam os passos, epá, os recursos, as ferramentas que tu recomendarias para essa pessoa? Porque tu já cometeste muitos erros, né? E muitos É. acertos. Ok, tirando os erros, porque cada pessoa vai cometer os seus erros, mas o que é que tu dirias? Olha, faz isso, faz aquilo, e provavelmente vai chegar aqui. O que é que tu recomendarias? Que quando eu me um passo inicial, eu recomendo o CCNA, né, Ok. realmente seria o, o, a parte o fundamento, né, o básico, né, para você ter um entendimento de tudo como funciona, né? O CCNA hoje já tem uma parte de security, parte de cloud, né? Uhum. Explica as diferenças de como veio do on-premise, a diferença do public cloud. E a partir daí você está vendo no mercado o que mais é que fica meio difícil assim, você no início de carreira você já sabia o que você vai, vai querer, né? Sim. Mas assim, mas muitas das vezes as oportunidades que aparecem, né? Às vezes uma oportunidade de você poder trabalhar mais a parte num service provider, por exemplo, a parte de CCNP seria muito interessante, né? Hoje já tem o CCNP Uhum. Service Provider, que uma boa parte seria já começar a mexer com BGP e tá aprendendo, mas se você vai para a parte do lado de Enterprise, que você vai estar trabalhando com atualmente já tem outras tecnologias como Fortinet ou Palo Alto, né? A partir do Uhum. CCNA você já consegue também já navegar um pouco uma parte de firewall, né? Cybersecurity. Ou também a parte de Wi-Fi, né? Tem a Aruba, né? Você pode estar então, Ok. iniciando. Mas assim, o CCNA seria o, o início, assim. A partir daí aí é de cada um, né? Tem gente que já, quando faz CCNA, o cara já quero ir até lá, né? Mas Hum. eu gosto assim, de sentir, né, o momento, ver como é que tá acontecendo. Ok. E aí você vai mudando. Mas esse seria uma grande dica, assim, é O ponto de uma partida. parte de partida, assim.